Olá, virtuosas! Estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre um assunto que é uma distorção cognitiva, que se chama vitimização. Muitas vezes é entendida por nós mesmas como injustiça ou como eu não estou sendo compreendida. Geralmente, as pessoas que se vitimizam, elas são empáticas. E elas usam o benefício dessa empatia para sensibilizar outras pessoas. E é nisso que a gente precisa ter cuidado. Se nós mesmos somos assim, se estamos nos comportando assim, ou se ao nosso redor tem pessoas que se comportam assim, sempre tornando aquela situação como injustiça, como ninguém está lhe compreendendo, tudo está contribuindo para o mal daquela pessoa, tudo está dando muito errado, nada na vida dela dá certo. E essa vitimização, a gente precisa ter cuidado ao ouvir ou ao falar, porque quem está se vitimizando não quer necessariamente ajuda. Quer que pessoas concordem com essa linguagem e com esse pensamento delas. E é nisso que precisamos ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas que se vitimizam, elas podem se distanciar de uma coisa chamada responsabilidade. Quando vestimos a roupa do vitimismo, podemos ficar incansavelmente em busca de direitos, de reivindicações, de novas regras, novas exigências, novas mudanças, para sempre contribuir com aquilo que a pessoa considera que está sendo injustiçada ou não compreendida, se distanciando assim de uma responsabilidade de atuar como alguém que é capaz e ativo de mudança. Quando assumimos essa postura de se vitimizar, a gente acaba anulando a possibilidade de estar mais consciente sobre aquilo que estamos exigindo ou sobre aquilo que estamos atingindo uma certa interpretação de injustiça ou de incompreensão. Acabamos nos direcionando apenas para direitos. E muitas vezes não sentimos aquilo que falamos em alguns outros episódios sobre a culpa. E tomar consciência sobre isso é extremamente importante. E é o que muitas vezes não nos colocamos nessa posição de conscientes sobre a minha real situação vivida. A nossa sociedade, ela assume uma postura de sempre estar culpando. Quando perde alguém, as pessoas têm a tendência a culpar Deus. Temos a tendência a culpar autoridades, sabendo que muitas coisas é nossa responsabilidade. Temos a tendência a culpar nossos superiores do trabalho, sabendo as regras. Queremos burlar alguma coisa porque achamos que a nossa condição é tão necessária que precisa se sobressair acima de todos. Se vitimizar não é só estar em uma posição diminuída, mas de buscar pessoas que concordem com você a ponto de fortalecer essa sua interpretação sobre a sua condição. A vitimização, ela é uma das distorções consideradas mais problemáticas, porque ela pode deprimir o humor de uma pessoa.
Então, ela pode ficar cada vez mais rígida na flexibilização. Então, ela tem muita dificuldade em flexibilizar alguma coisa porque ela acredita naquilo, naquela injustiça piamente. E também ela pode ficar muito triste, voltada para tristeza, vinculada a sentimentos mais dolorosos e prolongados. Essa distorção, ela tem um processo de informação que é mais rígido, o modo de pensar, o modo de agir, até algumas mudanças de comportamento são mais rígidas, porque geralmente quando se altera um comportamento na pessoa que se vitimiza, ela vai se sentir extremamente injustiçada ou não compreendida, mesmo sabendo que as demais pessoas vão seguir aquela mudança de comportamento. É natural que em algum momento da nossa vida a gente se vitimize por um trauma, por uma situação de perda, pela condição de abuso psicológico, violência física, violência moral, ética. Então, é natural que em alguns momentos a gente consiga se colocar nessa posição. É muito importante que nessa sensação de desconforto a gente consiga sair dela de forma mais saudável. Porque assim, ficando nela, a gente contribui para uma possível depressão, a ponto de você ter dificuldade em assumir outras coisas difíceis na sua vida. Então, tudo ou qualquer mudança pode se tornar muito difícil e você acabar não se achando capaz de resolver tal situação ou de enfrentar algum risco, que corremos o risco todos os dias. E precisamos entender os momentos em que nos colocamos nessa situação de vitimistas, que podemos ocupar muitas vezes esse papel e às vezes tornar isso como um estilo de vida. Mas o que leva uma pessoa a se sentir e reforçar esse comportamento e essa interpretação de vítima? Muitas vezes, por uma situação, a pessoa pode criar um looping contínuo. Por exemplo, eu me sinto mal agora, um exemplo, nesse momento, mas eu prefiro me permitir sentir isso por um certo momento, ok? Mas eu posso também decidir me sentir mal pelo momento prolongado, a ponto de não querer e não decidir sair dessa situação. Então, muitas vezes, eu posso continuar nesse loop contínuo, de acabar reforçando o comportamento de se sentir mal, e essa emoção também, para que outras pessoas concordem comigo, para que outras pessoas tenham dó de mim ou se compadeçam de mim. E às vezes a gente precisa se questionar se realmente não tem outra forma, ou se não tem outro ambiente, ou se tem outro grupo de pessoas que eu poderia ser inserida para me sentir um pouco melhor. Muitas pessoas que se isolam e que buscam essa cobertura do vitimismo, elas acabam se comportando como pessoas que são excluídas, que na verdade elas podem nem estar sendo, mas elas podem se comportar, elas podem se isolar, elas podem até expressar algumas opiniões como se estivessem sendo excluídas, mas que na verdade ela não está. Porque se a gente for olhar as evidências, tem pessoas ali, pode ter um grupo conversando, pode ter outro grupo conversando, mas só que ela
se sente absolutamente sozinha e faz a manutenção desse comportamento de exclusão. E muitas vezes, por alimentar esse comportamento, a gente pode assumir uma postura que diminui a flexibilização, de olhar para as situações como uma oportunidade para que outras pessoas não só me compreendam, mas que eu também tenha a responsabilidade de estar disposta a compreender outras pessoas. E não focar em mim, mas focar em outras pessoas. Vou dar o exemplo de alguém que pode se colocar como uma vítima e acabar fazendo com que outras pessoas concordem com ela. Um exemplo. Uma pessoa escolhe um trabalho que tem lá todas as atribuições de um cargo. Tem mais ou menos umas 12 atribuições para aquele cargo. E aí, um certo período, aquela pessoa começa a se cansar um pouco, a se desestimular, a se desestimular do cargo, das suas atribuições, e aí ela é demitida. Enfim, a empresa pode estar passando por uma situação difícil, a empresa pode fazer corte de gastos, enfim, pode tomar algumas medidas ou até pode falir. Mas esse mesmo empregado, ele pode decidir processar o empregador por esgotamento mental. E a demissão foi provocada pela a falta de consideração que o empregador não teve com o empregado. E aí ele decidiu demitir. Então, o empregado, ele coloca o empregador, o empresário, por exemplo, na justiça, por esgotamento mental. Sendo que, vamos recapitular, ele sabia de todas as suas atribuições. Se ele não quisesse estar ali, ele poderia escolher? Eu acredito que sim. Então, por exemplo, tem profissões que trabalham muito e são menos remuneradas. E as pessoas ficam reclamando porque ganham pouco e tal, e é um descaso. Mas por que você decidiu estar ali? O que lhe mantém ali? Então, qual é o seu principal objetivo? Estar em um ambiente que, por mais que ele seja desconfortável, é nossa escolha. E que pode ser até temporário na nossa vida. E que precisamos assumir, dentro desse desconforto, a responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas. Então, quando assumimos a consciência sobre aquilo que escolhemos e assumimos a responsabilidade e não a vitimização, muito provavelmente a gente vai experimentar ou vai diminuir menos emoções ruins, desconfortáveis, né? Transforma aquele ambiente de trabalho em um ambiente mais agradável, já que ele é interpretado como sendo um ambiente estressor, muito movimentado, que tem esgotamento. Então, transforma ele em um ambiente melhor. Leva um jarrinho com flores naturais do seu jardim toda semana. Coloca uma musicazinha baixinho. Não sei, leva um aromatizante lá para deixar o ambiente cheiroso. Cria algumas estratégias para que você não se coloque apenas no lugar da vítima, mas sim em um facilitador para o ambiente. Bom, eu espero muito ter contribuído para a sua vida, tanto emocional quanto espiritual. Esse lugar da vitimização, ele não é nosso. Por mais que em alguns momentos
a gente pode passar por isso, mas que a palavra do Senhor, que as Escrituras possam nos aproximar da esperança, da fé, da boa vontade, do esforço, da responsabilidade, e que possamos aprender no dia a dia onde estamos nos vitimizando. E que, através desses minutos que eu passei aqui falando com vocês, vocês até repitam se tiverem outra dúvida ou se ficou com alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, mas entre em contato com essa condição cognitiva, que muitas vezes pode ser disfuncional. Bom, até breve e um abraço a todas. E aí, meninas, vocês descobriram se são impossíveis ou não? Eu espero que a reflexão da nossa irmã Juliana tenha nos feito refletir um pouco sobre os nossos comportamentos e que a cada dia nós possamos ser mais parecidas à imagem e semelhança de Cristo. E agora vamos para o nosso quadro de indicação do Virtuosas. E como eu tinha falado no vídeo passado, esse mês nós vamos fazer indicações de livros, né, em alusão ao Natal. E a nossa segunda indicação de livro é chamada Pode Ser Que Eu Morra Hoje, do Emílio Garófalo. Uma das histórias, né, da sua coleção, chamada Um Ano de Histórias. Alguns livros a gente já falou aqui no Virtuosas. E vamos continuar falando porque chegou muita coisa boa. E, se Deus quiser, a gente vai estar compartilhando aqui com vocês mais indicações boas aqui do autor Emílio Garófalo. E nessa aventura a gente vai para 2030, olha que legal! E nós vamos acompanhar a história de Maressa e Marinho e a sua família, né? Maressa e Marinho são casados e estão à espera do segundo filho, né? E eles vão criar uma playlist e implantar essas músicas no DNA do bebê através da descoberta técnica de embriolização. Que interessante, né? E até difícil a palavra. E no decorrer dessa gestação, a família, né, recebe uma notícia muito triste e que vai mudar as suas vidas. Mas o que pode dar errado no Natal? Uma época que é tão festiva e de muita alegria? Bom, nós vamos acompanhar esses altos e baixos dessa família, que tem uma ótima mensagem por trás de tudo isso que eles vão passar. Uma mensagem de esperança. Na escuridão veio a luz. E agora vamos aqui para uma pequena citação desse livro maravilhoso. O pastor explicou que isso é o que Jesus veio fazer por nós, ou algo assim. Que Natal é quando Deus se fez criança e nasce entre nós, para que a gente possa nascer de novo. Dessa vez, na casa do Pai Celestial. Que todos somos espiritualmente incapazes, mas, se tivermos a Cristo, viveremos em sua casa para sempre. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Aguardem as próximas indicações que estão maravilhosas. E se você gostou do vídeo, curte, comente e também compartilha com suas amigas da igreja, seus colegas de trabalho, o pessoal da sua família também. Tá certo? É isso. Tchau, tchau!